Bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e no episódio de hoje eu vou continuar os episódios anteriores a respeito do projeto. Então, em 2 episódios nós abordamos os detalhes do projeto, aqui do armário para máquinas a bateria, e agora, nesse episódio, eu inicio a execução, o corte das peças e a sua montagem. Porém, tem alguns detalhes que eu quero dividir com vocês, inclusive que foram observações aí de alguns amigos do Oficina de Casa. O primeiro é com relação à espessura dos discos, a espessura de corte do disco que eu vou utilizar para fazer esses cortes. Me escreveram, por que você não acrescentou essas medidas aqui no plano de corte? Se eu fizesse isso, vocês iriam me xingar, porque é muita precisão, é muito risco. Então a ideia não é essa, a ideia é que você tenha aqui no seu plano de corte a visualização das peças que você vai cortar dentro da peça maior. Então você precisa seguir uma sequência de cortes na hora de executar esse plano de corte. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa primeira chapa 2 peças grandes, que se eu realizar o corte primeiro nesse sentido, eu vou danificar a marcação das outras peças, o espaço das outras peças. Então eu preciso iniciar o corte por aqui. Primeiro este corte, que eu divido essa madeira, e depois ao realizar o corte dessas 2 peças, eu tenho uma folga aqui. Essa folga é mais do que suficiente para eu gastar com a espessura do disco. Então por isso que eu falei de não marcar a espessura do disco no plano de corte, mas sim saber que eu tenho uma folga para realizar os cortes. Então a sequência, isso é importante, você definir a sequência de cortes que você vai fazer na sua madeira maior. Então o primeiro corte seria esse, eu tenho folga de corte nos 2 sentidos, porque eu tenho também uma folga do lado de cá. Então tranquilamente eu corto aqui e depois eu divido nos 2 tamanhos que eu preciso. E daí eu dou prosseguimento justamente vendo a sequência de cortes. Por exemplo, eu tenho uma peça aqui de 260 de largura. Então eu vou realizar esse corte, eu também tenho a folga aqui. Então não tem problema algum. Só um detalhe para ilustrá-los. Eu fiz aqui um corte num pedaço de compensado com 3 discos de serra diferentes, um de 60 dentes, um de 40 e um de 24. Se eu medir a espessura do dente, por exemplo, do disco de 40 com um paquímetro, eu vou ter em torno de 2,60 milímetros. Se eu medir aqui o corte que foi feito, eu tenho em torno de 3,15. Então de 2,60 para 3,15 milímetros. É uma diferença considerável, é quase meio milímetro. Então, se eu vou me prender na espessura do disco na hora de fazer o corte, eu vou ter esse tipo de problema. Então o importante é que você considere a medida exata que você precisa e o corte fica para as folgas que você tem na sua situação. Antes de entrar efetivamente nos cortes, eu quero dividir com vocês um detalhe que foi inclusive colocado em alguns comentários com relação à folga que eu deixei internamente no móvel. Então eu montei aqui a situação como um protótipo realmente para rever isso com vocês. Internamente, da parte do fundo até a parte interna da portinha, eu medi 265 milímetros. E daí eu falei de dar uma folga. Essa folga, no momento que eu falei, eu pensei nas peças internas do móvel, justamente para que a portinha não raspasse nessas peças. Mas não me preocupei com o tamanho da máquina, porque aqui está nos 265 milímetros, a medida está justa para o tamanho dessa máquina, que é a máquina que eu tomei como referência. Então, eu considerei nas anotações 260 milímetros, ou seja, eu tirei meio centímetro, 5 milímetros, da profundidade das prateleiras, mas o espaço continuou o mesmo. Então agora é o que eu quero dividir com vocês, porque eu vou alterar o espaço. A prateleira não, ela fica realmente um pouco mais recuada do tamanho em relação ao espaço,
Mas, com relação ao espaço onde está a máquina, eu vou aumentar 10 milímetros. Então, eu medi aqui externamente a lateral, o corpo, eu havia medido 305 milímetros e eu coloquei 5 milímetros a mais como uma folga para a portinha não morrer alinhada com o montante. Então, como eu vou acrescentar no espaço interno aqui 10 milímetros, essa medida vai de 310 para 320 milímetros. Então, lembrando, eu estou aumentando o corpo, as peças externas, que é o corpo do móvel. Então, eu estou aumentando o espaço, mas as prateleiras internas eu mantenho nos 260 milímetros, porque a máquina projeta um pouco a mais do que esses 260. O material utilizado nesse móvel vai ser o compensado. Até eu peço desculpas, porque no episódio anterior, ao invés de falar compensado, eu só falei MDF, MDF, MDF. Ele pode ser feito em MDF também, não tem problema algum, mas nós optamos aqui pelo compensado. Então, assim, para ilustrá-los em relação a essa questão da precisão, eu vou mostrar fazendo o primeiro corte, que é justamente tirando aquelas duas peças maiores, mais compridas, com 920, fazendo primeiro este corte para separar as peças maiores das menores. Então, vou mostrar essa ação para vocês. A peça tem 920 milímetros, ou seja, 92 centímetros. Essa aqui é a parte boa, a parte útil, para esse corte agora. Então eu estou posicionando o gabarito em cima dessa peça. Da maneira que a serra vai ser passada na madeira, o corte está para fora dessa medida, que é a medida útil. Então é só realizar o corte e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou conferir que ficou exato nos 920 milímetros. Bem, para conferir se realmente o corte ficou certo, está aqui, 920 milímetros. É importante que você parta de uma peça esquadrejada. Ou se você não tiver uma peça esquadrejada, é importante que você primeiro acerte a peça, para depois vir cortando as peças que você precisa. Bom, o próximo passo é dar continuidade na chapa que eu estou mexendo, que é justamente o outro pedaço, o pedaço que sobrou. Essa peça eu vou fatiar em duas tiras de 320 milímetros, que foi a medida que eu alterei. A próxima peça, que é a sobra aqui da ponta, eu vou marcar a próxima tira, que é uma tira de 260 milímetros. Está alinhada nos dois pedaços. Então, é só eu marcar aqui 260, colocar o gabarito na parte útil, a parte que eu quero, da qual eu estou marcando a medida, e passar a serra novamente. E é assim sucessivamente nos diversos pedaços. Bem, eu terminei de cortar as peças. Agora eu vou iniciar a montagem de toda a peça. Só que antes disso, eu quero passar uma dica para vocês. Vocês viram que eu mencionei anteriormente, quando vocês forem utilizar a serra circular manual, usando o gabarito para cortes precisos, você precisa posicionar o gabarito em cima da peça boa, a peça que você está marcando a medida. Mas no caso de peças estreitas como esta, por exemplo, você não consegue colocar o gabarito e prender, porque onde você for prender vai passar a máquina. Então não dá. Então aí você precisa inverter o processo, ou seja, colocar o gabarito na peça maior, deixando para fora a tira que você vai cortar, mas aí sim, nessa situação você precisa acrescentar a espessura do disco que você está usando. Então a minha sugestão, quando você tiver que fazer cortes estreitos e repetitivos, assim, diversos cortes com a mesma medida, ao invés de ficar marcando um por um com o metro, com a trena e prendendo, crie dois gabaritos, duas taliscas de madeira
em que você tem a largura da peça que você precisa, então tá aqui, mais a espessura do disco. Lembre-se de considerar não só a espessura do disco, mas sim a medida do corte final, que é um pouco maior que a sua espessura, como eu mencionei no início do programa. Então, dessa forma, você tem um gabarito para que você repita a mesma ação várias vezes. Ou seja, você posiciona aqui o sua talisca, encosta o gabarito, daí você vai prender aqui afastado da onde vai passar a serra, e depois você vem com a serra. E com isso você vai conseguir uma precisão em cortes repetitivos com peças estreitas. Então fica aí essa dica para vocês. Bom, agora eu vou iniciar a montagem. Eu já estou com o quadro montado. Agora, a terceira peça que eu cortei, da onde eu tirei essas duas peças, que são as duas prateleiras, sobrou uma tira. Eu dividi essa tira no meio e justamente são essas duas peças que estão aqui em cima da bancada. Essas duas peças eu acabei esquecendo de colocar no plano de corte. Então depois eu vou acrescentar no desenho para disponibilizar para vocês. Mas qual a função dessas duas peças? É justamente entrar aqui atrás, alinhado com a parte de trás desse montante, desse quadro, e vou colar e aparafusar em toda a sua extensão, e vou usar esses dois reforços, tanto um em cima como um embaixo, para prender a peça na parede. Então eu vou fixar uma tira de 15 milímetros, que está fixada na caixa do armário. Então isso vai dar resistência e vai amarrar a peça, vai diminuir esse jogo que ela tem. Apesar de que a hora que ela estiver pendurada, isso não vai existir. Para a fixação dessas duas prateleiras, você tem algumas opções. Você pode colocar a prateleira na posição e a parafusar pelas laterais aqui. Aí ela fica fixada diretamente no móvel. Eu vou usar a opção de cantoneira de alumínio. Inclusive eu estou reciclando um pedaço de cantoneira e vou colocar a cantoneira dessa forma, aqui, e a prateleira vem e se apoia dessa forma. Inclusive eu vou ter que refilar a prateleira para diminuir um pouco o comprimento dela por causa dessa espessura do alumínio. Então essa é a opção que eu vou usar. Uma outra opção seria usar aqueles pitõezinhos de prateleira, que você coloca com parafuso e depois apoia a prateleira em cima. Então aí existem algumas opções para fazer essa fixação. O primeiro vão aqui em cima, eu tenho um vão livre de 27 centímetros. Então vou marcar esses 27 e vou posicionar a cantoneira de forma que a parte de cima da prateleira fique nos 27, para que fique livre 27 centímetros. Vejam, eu tenho a prateleira com 15. Se eu quero esta face, a face de cima, neste risco que eu marquei com 27, vejam que a cantoneira sobe um pouco. Eu tenho aqui 8 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar 8 milímetros para cima para eu poder alinhar essa cantoneira para quando eu colocar a prateleira ela ficar exatamente nos 27. Caso você vá utilizar, por exemplo, um perfil de alumínio, você pode cortá-lo com uma serra, um arco de serra. Ainda tem que cortar esse aqui, então vocês vão acompanhar essa ação.
Para fixar as cantoneiras no móvel, eu fiz as furações na mesma e escariei os furos com uma broca maior para encaixar a cabeça dos parafusos. Eu já me adiantei, já coloquei aqui duas cantoneiras de um lado e fiz a conferência colocando aqui um pedaço de cada, o que corresponderia à espessura da prateleira, e conferi com o esquadro e está perfeita a medida, ou seja, o vão livre que eu preciso em cada um dos espaços. Então agora eu vou repetir do outro lado. O bom de usar uma cantoneira é que você tem um apoio bem distribuído em toda a lateral da prateleira. Você prende o primeiro parafuso, depois coloca o esquadro, justamente para que a próxima furação não fique fora. Bom, agora o próximo passo é entrar com aquela divisão aqui e com a outra prateleira. Que é justamente a peça que vai aqui, que inclusive precisa fazer um recorte atrás por causa daquela peça que vai fixar o armário na parede. Porém, nós vamos alterar de novo o projeto. É um detalhe, mas para caber melhor os carregadores e as baterias. Bom, a alteração que eu vou fazer é justamente deslocar essa divisão, que a princípio era no meio dessa distância, eu vou deslocar um pouco para cá. Por quê? Porque o carregador ele tem um tamanho um pouco maior, então da maneira que estava caberiam só 2 carregadores, e aqui agora eu consigo colocar mais um carregador, e no fundo eu tenho um espaço justamente para colocar esses fios e uma régua de tomadas para, quando for usar, ligar o carregador na tomada, mas ligar dentro do armário. E o que sobra aqui, eu vou ter uma prateleira dividindo. E vejam que eu tenho uma profundidade de 25 centímetros, 24,5 na parte de baixo, e aqui na parte de cima, na segunda prateleira, eu vou ter um pouquinho mais. Então eu consigo colocar aqui 12 baterias, então tá um tamanho bastante razoável de baterias. Então essa é a alteração que eu vou fazer, simplesmente deslocar essa peça um pouco para cá, e essa prateleira vai diminuir. Eu já cortei a prateleira no tamanho menor, então agora eu vou montar esse conjuntinho aqui para fixar. Bom, o móvel está quase pronto. O próximo passo agora são as portas de correr com vidro. Eu encerro esse episódio aqui agora, porque senão ele vai ficar muito longo, e eu quero dedicar o último episódio exclusivamente às portas de correr, porque tem que criar um montante da porta, envolve o vidro, e principalmente a colocação dos trilhos e fazer o sistema funcionar. Então acho que é bastante pertinente focar bem nesse tipo de ação. É a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de porta, né, esse tipo de montagem, então vamos caprichar. Bem, a partir deste episódio, vocês já vão ter à disposição de vocês um PDF com as informações do plano de corte e as informações desta parte do projeto. E quando nós finalizarmos, nós complementamos o PDF com a questão das portas de correr. Se vocês curtiram essa nossa abordagem diferente de projeto, deem aquele joinha pra gente, e eu espero vocês no próximo episódio. Próximo e último episódio dessa série. Grande abraço, até lá!